Fala, irmãos, a paz do Senhor Jesus, estou de volta aqui. Eu quero tratar sobre esse assunto, que é um assunto que precisa ser esclarecido, tá? Oferta, dízimo e honra. A gente sabe que não necessariamente isso fica preso apenas, né, dinheiro, tá? Mas vamos usar a palavra dinheiro para não ter que toda hora citar oferta, dízimo, honra. Para resumir, tá? Já de antemão aqui, né, deixando explícito, né, que novamente isso não é só dinheiro, você pode ofertar bens materiais, alimento, a mesma coisa, dizimar e honrar. Vamos lá. A base é o Antigo Testamento, onde tudo começou. Existiu o templo, tá? O sacerdote, levitas, cantores, músicos, porteiros e as pessoas, né, que não estavam trabalhando no templo, porém também recebiam da ajuda do templo e também participavam, tá? Órfãos, viúvas, necessitados, ou seja, a função de trazer as ofertas e dízimos, obviamente naquela época era cereais, tá? Era alimento. Qual que era a função ali? É para que haja mantimento para todos ali. Então havia ali mantimentos para o sacerdote, para os que trabalhavam no templo, além do sacerdote, e para aqueles que estavam necessitados. Sempre foi esse o propósito de Deus a respeito, né, desse sistema, né, de compartilhar bens, tá? Hoje em dia, normalmente, né, a maioria das vezes, né, é sempre a questão do dinheiro mesmo, tá? Mas como eu falei, você pode sim ofertar, né, um alimento, pode dizimar e honrar, tá? E como que isso, né, foi feito na igreja primitiva? Na igreja primitiva não há um relato do dízimo, porém eu não sou contra o dízimo, tá? O dízimo ele ajuda você a manter o copo descartável, a água, né, ajuda a manter, entende? Porém, na igreja primitiva a gente vê a questão da oferta, tá? Obviamente a oferta ela é voluntária, a oferta sempre foi voluntária, porque senão não seria oferta, né? Você que escolhe, você está ofertando algo de livre, espontânea vontade, ou quando Deus toca no seu coração. Obviamente, uma pessoa que é grata a Deus, ela vai ter uma certa frequência na oferta, dependendo da condição dela, é óbvio, né? Tem pessoas que não têm condição de ofertar toda semana, todo mês, mas uma pessoa grata, mesmo não sendo, né, classe média, que ela consegue ofertar algumas vezes por ano, algumas conseguem ofertar uma vez por mês, né? Agora, para ofertar uma vez por semana, ela já, a não ser que ela oferte só R$ 1 uma vez por semana, né? Não deixa de ser uma oferta, obviamente, tá? E não tem como estipular, tem que ofertar a cada semana, a cada mês. Isso vai da consciência de cada um, tá? E obviamente, você tendo uma consciência boa, você não vai deixar de pagar a sua conta de luz, seu aluguel. Você também não vai deixar de sair, né? Você que é um casal aí, vai ter um jantar romântico, você não vai deixar de fazer isso para simplesmente, vou ofertar ali, né? Óbvio que não, tá? Óbvio que não, de forma alguma, tá? Porque existe, né, pessoas que manipulam, olha, oferte tanto, olha, Deus vai te dar sei lá quantas vezes mais. E óbvio que existe a questão de sim da semeadura, de Deus, né, duplicar, dar sei lá quantas vezes mais. Porém, isso não é um versículo isolado que você pega e coloca uma lei, que você fica manipulando. Você quer ver um exemplo? Porque se for assim, então você vai pegar sempre o seu salário, vamos supor que você ganhe, sua renda mensal é 2.000, vamos supor, tá? Aí você quer ganhar 4.000, então vou pegar 2.000, ofertar 2.000, né? Aí ganha 4. Eu quero agora chegar a 8.000, aí você vai, entendeu? Não é assim que funciona, entende? É tudo debaixo de uma direção de Deus, sem manipulação, sem pressão. Então quando que isso funciona? Quando existe essa direção de Deus, que aí existe a fé. A fé, ela entra em ação, tá? Mas isso é quando Deus, ele te direciona. É quando você recebe essa capacitação sobrenatural, tá? Não é por pressão, porque se for pressão, acontece o que acontece com outros aí, que ofertaram casa, carro e aí? Recebeu? Não, pelo contrário, entraram na justiça, né? Porque foram enganados, não é verdade? Então não pode ser movida por interesse, tá? Não pode. E existe um princípio, né, que é o princípio da semeadura, tá? É um princípio que ele é real, mas ele não é uma coisa, vamos dizer, mágica. Você semeou hoje, pronto.
automaticamente aquilo que você semeou vai chegar no final do mês. Deus não tem um compromisso de, sabe, eu ofertei R$ 1.000, então ainda nesse mês tem que vir 2.000 ou 10.000, né? Porque senão eu não vou pagar meu aluguel. Onde que Deus mandou você ofertar o seu aluguel? Entende? Deus não mandou você fazer isso. Pode acontecer de Deus mandar? Pode sim. Agora a questão é, você tem certeza que foi Deus ou você foi manipulado, coagido a fazer isso? Entende? Então a ovelha tem que discernir a voz do pastor. Porque se você tiver dúvida, se você não tiver fé, não vem de Deus. Porque a fé não trabalha com a dúvida. Jesus falou, se você tiver fé sem duvidar, acontecerá. Se entrou a dúvida, você pode ter certeza, você não teve fé. Você teve esperança, ou foi manipulado. E obviamente sendo manipulado gera uma esperança, mas não gera fé. E a gente tem o exemplo da ovelha. A ovelha tem a lã. Se essa lã cresce demais, ela retém para si a lã, isso vai fazer mal para a ovelha, tá? Porém, se os pastores sugam a lã da ovelha constantemente, a ovelha vai ficar desprotegida, vai ficar descaracterizada, vai ficar sem lã. Então existem dois extremos. O apóstolo, ele deixa bem claro que não queria, né, ficar sugando a lã das ovelhas. Tem vezes que ele teve que construir tendas, tá? Teve momento que ele passou, né, necessidade, momento que ele passou bonança, tá? Então a igreja primitiva, ela sempre teve essa consciência de não ficar manipulando, de não ficar explorando, tá? Porém, ensinava também o povo a não reter a lã, porque se o povo reter a lã vai fazer mal para eles mesmos, tá? E havendo uma época, tá, de vaca gorda, a igreja ela consegue manter ali, né, um salário ali, ajudar ali, sabe? Porque, puxa, tá, né, esse celeiro tá transbordando. Mas como que acontece a época de vaca gorda? É óbvio, semeando. Tipo, ninguém nasce na vaca gorda. Alguns nascem, né? Mas quando você não nasce, você vai passar a semear. Mas você vai semear de que forma? Vai dar toda a sua lã? Não, você não vai dar toda a sua lã. Entende? Até porque é semente, tá? É uma coisa pequenininha que você lança ali, depois cresce, né? E frutifica, multiplica, tá? Então, existe essa lei da semeadura, mas de uma forma consciente, sem manipulação. Entende? Então, a ovelha, ela tem que, de tempos em tempos, tá, tirar um pouco da lã. Até porque essa lã, ela vai ajudar o pastor. Essa lã vai ser feita para a produção de agasalhamento, tá? De outras matérias que, né, são úteis, tá? E a ovelha não vai ficar desprotegida, e a ovelha, pelo contrário, isso vai impedir de que a lã cresça demais ao ponto disso prejudicar a vida da ovelha, entende? E não é uma questão de lançar maldição. Se você não fizer, é uma questão de... É assim que funciona a vida. A ovelha funciona dessa forma, a semeadura funciona dessa forma. São leis espirituais e, obviamente, né, não deixa de ser uma lei espiritual, mas na questão da ovelha também é uma lei, né, material, que se manifesta no material, tá? Então, a gente não pode reter, tá? Ah, mas eu tenho pouco. É óbvio que a pessoa tem muito pouco, passa realmente uma extrema pobreza. Gente, é uma questão de consciência. A pessoa está passando de extrema pobreza. Deus vai castigar ela? Claro que não. Entende? Agora, a maioria das pessoas que são pobres, chegando ao salário mínimo, elas conseguem ofertar R$ 1, tá? R$ 2, tá? Óbvio, uma pessoa para ofertar R$ 20 vai ser difícil. Ela ganhando um salário mínimo, né, tendo uma condição financeira muito baixa, não esforço para pagar aluguel e tal. Cara, R$ 20 vai fazer falta com uma bandeja de frango, vai fazer falta ali para até mesmo, né, gastar com pão, né? Pão, um saco de pão, sei lá, R$ 2, R$ 3, né? Vai fazer falta, entende? Então não tem como eu chegar aqui e, olha, você tem que ter tal frequência, tem que ser tal valor. Isso vai da consciência de cada um. Havendo uma condição, tá, daquela congregação, entre média aqui valor tanto. Obviamente, qual que é o exemplo? Antigo Testamento. Manutenção do templo, sustento do sacerdote, sustento dos cantores, levitas, músicos, porteiros e ajudar os órfãos e viúvas. Calma aí, eu tô indo. Fui chamado aqui para mostrar a identidade da nova carteirinha, né? Que agora você tem que fazer uma nova carteira, né? Depois a gente vai tratar sobre esse assunto, essa questão de identidade, essa questão aí de, né, dinheiro digital. O mundo está caminhando para esse caminho aí, tá? E a gente sabe que isso aí tem, né, profecia bíblica a respeito disso, tá? Ainda dá para usar, tá? Mas vai chegar um momento que não vai dar para mais usar. Quando chegar esse momento, a gente vai ter que, né, fazer a decisão correta, tá? Bom, agora continuando, onde estava mesmo?
A igreja primitiva, ela seguia o exemplo do Antigo Testamento, tá? E como que as igrejas hoje fazem? Não todas, mas muitas, é que essa é a realidade. Não estou trazendo escândalo, todo mundo sabe disso, tá? Existe um padrão que é o seguinte: o pastor se beneficia, o templo se beneficia, óbvio, tem que manter aberto, cantores famosos, pregadores famosos, pronto. A irmã da faxina não ganha nada, o músico não ganha nada, a cantora não ganha nada, o porteiro, né, os obreiros não ganham nada, e tá tudo bem. E existe aquele clássico dos jovens, né, juntando para fazer cantina para pagar para ver um cantor de fora, um pregador de fora, né? E quantos irmãos ali que pregam, que cantam e não recebem essa honra, não recebem ajuda, mas aí para trazer o artista famoso, cobra ali um cachê de 3 mil, sei lá quantos mil, e tá tudo bem. Pois é, isso é escândalo. O que eu tô falando não, porque todo mundo já sabe. Mas isso aí, infelizmente, foi a própria igreja, né, que criou esse sistema. Né, deixou esse sistema entrar, na verdade. Esse é um sistema diabólico e a igreja aceitou essa oferenda do diabo, né, para trazer ali, né, os seus artistas, né, porque o glória só vai sair alto se tiver o cantor famoso. Se não tiver o cantor famoso, o glória não sai alto. É óbvio, tem pessoas que adoram de verdade, né, independente de ser famoso ou não famoso, tem pessoas que estão preocupadas com a presença de Deus, com a sinceridade, com a honestidade. Mas muitos ali, para o culto ficar bom, tem que vir aquele pregador, né, para animar o povo, tem que vir o cantor, a cantora, para cantar a música que eles gostam, né? E infelizmente essa é a realidade, tá? E todo mundo sabe disso, tá? Algumas igrejas estão acordando enquanto a isso. Existem declarações de pastores aí, né, que se arrependeram, né, de praticar esse tipo de coisa. Até falam que não vão chamar mais, que não aceita mais ficar chamando, essa galera fica cobrando. Pois é, que bom que você conseguiu se arrepender, né? Você viu a M, né, que você estava fazendo com a obra de Deus, né? E são poucas as igrejas que realmente ajudam as pessoas que precisam ser ajudadas. Ah, mas aqui tem 1 quilo de alimento. Cara, o quilo de alimento é simplesmente mais esmola pelo que vocês ganham, tá? Vocês ganham muito. Botar um sistema de quilo... Óbvio, não estou falando de todas as igrejas não, tá? Por exemplo, a igreja onde eu congrego é uma igreja que não tem a condição toda, né? É uma igreja que não é rica, né? Então, obviamente, o quilo do alimento ali não está sendo uma esmola, está sendo realmente uma ajuda, porque a igreja tem que fazer um esforço ali para manter o quilo do alimento, tá? Mas tem muitas igrejas aí que isso aí é esmola, tá? Tem igreja que num dia de culto, o dízimo, a oferta que entra é absurdamente alta. Mas os músicos estão lá por status, ganham ali nem sei quanto que é, se é um salário mínimo, se é menos, estão mais por status, né? E é um absurdo, uma igreja que ganha, que é uma igreja que é rica, paga ali seus músicos um valor baixíssimo. Obreiro, sei lá, se paga, deve pagar, né? Se paga os músicos, deve pagar os obreiros, se imagina, né? E aí? Aí o que você faz? Você se revolta, sai da igreja? Não, cara. Entendeu? Temos que suportar uns aos outros. É óbvio que tem coisas que não dá para tolerar. Se você tá no mistério, que você vê absurdos, coisas assim, cara, passou do limite, mano. O próprio apóstolo falou: olha, expulsai do nosso meio eis que está praticando tal imoralidade, né, de se deitar com a madrasta, né? Também é dito: chame testemunhas, que 2 testemunhas, que se chama 3, né? Na terceira pessoa não vir, traga a exposição diante da igreja para que a pessoa se envergonhe. Isso não é praticado. O que tem acontecido é o seguinte: passa a mão na cabeça, esconde. Quando vem um escândalo, grava um vídeo confessando, chora um pouquinho, ou não chora, e pronto, tá tudo bem. Passa 1 mês, 6 meses, volta aí e depois apronta de novo, porque não houve arrependimento. Ou então chama advogado, apela para advogado, fala que foi calúnia, sei lá, né? Davi, quando foi exposto, ele realmente foi exposto, né? Não tinha o que fazer, mas ele se arrependeu verdadeiramente, senão Deus não teria aceitado. Porém, trouxe maldição para a família e para o reinado dele, tá? Mas realmente ele se arrependeu, não ficou apelando advogado. Na hora que o profeta confrontou, ele não tinha que se esconder, entende? Mas hoje a gente vê mais exemplos aí que, diante de toda a exposição que está na internet, né, apela para advogado, né? Ou então, né, grava um vídeo ali e depois, entende? Porque não quer perder o reinado, né? Mas Davi não se preocupou em perder o reinado. Davi se preocupou em perder a presença de Deus. Você vê claramente isso, tá? Então, graças a Deus, né, pela graça de Deus, e Davi também, né, aceitou, quer dizer, se arrependeu, né? Não ficou resistindo, realmente foi lá e fez o que é certo. Confessou e
Sofreu, cara. Sofreu. O reinado dele nunca mais foi o mesmo, a família nunca mais foi a mesma, mas não perdeu a presença. Entende? E tem muitos aí que estão pouco se importando com a presença. Não quer perder o reinado, não quer perder a agenda, não quer perder o nome, né? Bom, então vocês já deram para entender nesses 15 minutos, tá? Como deve ser usado a questão, né, do dízimo, da oferta, da honra. Ainda não citei sobre a honra, né? Pois é, deixa eu citar então sobre a questão da honra, né? A honra, tem o exemplo daquela mulher que ela derrama aquele perfume caríssimo de Jesus. Eu te faço uma pergunta: Jesus precisava daquilo ali, aquela quantidade toda de perfume? Não precisava. Não precisava, realmente não precisava. Uma pessoa que é rica, ela precisa de presente? Não precisa, mas no aniversário dela ela ganha presente. Entende? Ela poderia comprar presente mais caro para ela mesma, mas é uma questão de honra. E Judas não cuidava de ajudar os pobres. Judas era tesoureiro e roubava as ofertas ali para ele mesmo, tá? E Jesus deixou claro: olha, os pobres você tem a todo momento, a mim você só tem agora. Porque Jesus em carne, ele só estava ali naquele momento, e quando obviamente ele, né, ele ressuscitou, e depois quando ele vai voltar, tá? Então, tem coisas que você, tipo, você não pode deixar de honrar. Óbvio, você não vai deixar. Qual que é o mais importante? Jesus deixou claro que a maior honra que tem é você ajudar a Jesus. E é dito: mestre, quando deixamos de te socorrer, quando estive nu, quando estive preso, quando estive com fome, apartai-vos de mim. Pronto. Jesus deixou explícito: quando você ajuda as pessoas necessitadas, visita os presos, socorre os doentes. Você já visitou preso? Infelizmente teve um colega meu que foi preso, eu fiquei com vergonha de ir. Não vergonha, eu não quis ir porque eu ia sozinho, ninguém queria ir comigo. Aí eu não queria ir sozinho, não fui. Pois é, graças a Deus ele foi solto, ele está bem. Já encontrei ele algumas vezes, ele fala comigo normalmente e tal. Não é um amigo, né, mas é um colega. Hoje eu não faria isso. Hoje, se acontecer uma situação dessa, eu vou lá visitar, mesmo que eu vá sozinho, tá? Até porque Deus está comigo, né? Mas, né, eu agi de forma matura, tá? Confessando aqui esse erro, tá? Então, assim, a honra, ela não é somente para, tipo, a pessoa está necessitada, eu vou ajudar. Normalmente não, né? Normalmente a honra, você é aquela pessoa que não está precisando, mas é uma questão, um ato de honra, né? Você está ali trazendo um ato assim de: puxa, eu gosto da pessoa, reconheço, né, que é uma pessoa, ela merece, mesmo ela não passando necessidade, entende? E é assim que funciona a honra, entende? Quando as pessoas, né, honram o rei, a rainha, pessoas famosas, pessoas, né, as pessoas têm grande estima, né? Cara, aquela pessoa precisa disso, não precisa, mas vai lá e honra, entende? Uma questão de respeito, tá? Porém, a gente não pode colocar o sistema de honra acima do sistema de socorrer os necessitados, as pessoas que estão doentes, presas, pobres, órfãos e viúvos. Não pode, cara, porque Jesus deixou explícito que quando vocês deixam de fazer, vocês estão deixando de fazer para Ele. Inclusive a penalidade, né, é: apartai-vos de mim, tá? A Bíblia não cita: olha, se você não honrar o apóstolo, apartai-vos de mim. Mas se você não socorrer os pobres, a Bíblia deixa claro: apartai-vos de mim, tá? Então não adianta você só cumprir o sistema de honra e você não cumpre o sistema principal que Jesus deixou explícito, entende? E, cara, mas eu não quero ajudar fulano. Cara, então sempre tem alguém que está precisando mais do que eu, mais do que o apóstolo, mais do que o líder espiritual, mais do que sei lá quem. Sempre tem alguém. Então, se a sua desculpa: eu não vou dar dízimo na igreja. Cara, você conhece alguém que está precisando, né? Alguém talvez está precisando de um alimento, de pagar uma conta de gás, sei lá, né? Então por que você não ajuda essa pessoa? Entende? Então a pessoa que ela é ingrata, ela sempre vai usar uma desculpa, tá? Que você não seja essa pessoa, entende? Eu, sinceramente falando, graças a Deus, eu não passo fome, tá? Eu não passo fome. Passo necessidade? Infelizmente, né? Para quem não sabe, eu vou falar para vocês da minha situação financeira. Vou trazer isso aqui de forma aberta, tá? Porque eu quero esclarecer. Pessoal, é o seguinte: a minha profissão, eu sou músico, tá? Músico cristão. Eu estou aberto a tocar no meio secular, sim, mas eu não aceito qualquer proposta no meio secular, porque eu tenho princípios cristãos, tá? E
Infelizmente, muitas igrejas não pagam os seus músicos. Quando eu congrego aqui, não paga. De vez em quando, raramente, eu ganho alguma oferta. Tem uma vez que eu ganhei, a vez mais recente, que faz sei lá quantos meses que eu não ganho, mesmo recente foi esses dias, foi R$ 20 que eu ganhei. Tá? Deve fazer 1 ano, 2 anos que eu ganhei. Tem uma vez que foi R$ 150, outra vez foi 100, uma vez foi R$ 50. Não é um padrão, não tem, entende? Então, tipo, a igreja que ela não tem um salário, não paga os músicos, tá? Tá, mas você pode dar aula de instrumento musical, sim. Eu já não sei mais aula de instrumento. Depois eu vou criar aquele banner digital profissional, né? Eu não sei de forma mais, né, amadora, né? Depois eu vou criar uma coisa mais profissional, vou anunciar, inclusive, para aula online. Só que é o seguinte, com aula de instrumento musical, um valor justo, eu não cobro o valor justo. Porque se eu cobrar um valor justo, as pessoas não vão querer pagar, tá? A corda de guitarra dá boa, não dá melhor, mas dá boa, R$ 60. Par de baqueta, R$ 23. As pessoas não querem pagar uma aula, tá? A minha aula é da seguinte maneira: eu não cobro mensalidade, mas se fosse por mês, né? A pessoa quer toda semana ali uma aula comigo, daria R$ 100 por mês, tá? Que é um valor defasado, não é um valor justo, é um valor defasado, um valor antigo, tá? Justamente para facilitar, para tanto conseguir ganhar alguma coisa, para as pessoas também entrar para a aula, para facilitar para os dois. Até agora eu estou sem um aluno, tá? Até porque eu não sei em todas as redes sociais, que eu vou anunciar aqui também, né, no YouTube, na aba comunidade, tá? E mesmo assim, tá, vamos supor, é difícil. Nossa, mas você não tem fé? Olha, eu tenho fé que eu vou ganhar assim, muito dinheiro com a música, mas não dessa forma, não através do sistema de aulas. Mesmo assim, eu tenho esperança que eu ganhe alguma coisa. Quem sabe se eu conseguir um aluno ali, se ele ficar comigo toda semana uma aula, eu vou ter R$ 100 por mês. Quem sabe, acho que eu consigo uns 2 alunos, talvez uns 3. Na melhor das hipóteses, sendo bem otimista mesmo. 3 alunos. Por quê? Porque é difícil você conseguir aluno, tá? Tanto presencial quanto online. Até mais eu que não tenho redes sociais muito movimentadas. Movimentado tem, mas não muito seguidores, né? Entende? E as pessoas não estão querendo, né, pagar. Essa que é a realidade. Até porque hoje você tem muito conteúdo gratuito. E tem pessoas que compram cursos aí de guitarrista famosos e tipo, nem usa. Compra ali, usou um pouco, parou de usar, desistiu. Tem um fator desânimo. Não é uma questão de o professor não saber ensinar, tá? É a questão do desânimo, tá? Então tem aluno que tipo, faz uma aula, para. Por isso que eu coloquei o sistema de não mensal. Você vai pagar pela aula. Aí fica até melhor para o aluno, porque se ele pagou por mês, aí só foi uma, ele ficou no prejuízo, eu que ganho lucro, não é verdade? Mas eu pensei, não, eu vou fazer a aula, vai ser de forma, você vai pagar pela aula. Ah, eu quero ter outra aula agora mesmo, eu tenho horário livre, então paga novamente e vai ter outra aula. Então você não fica limitado a ter, né, ao mês, você fica limitado à quantidade de aulas que você paga e obviamente, né, se eu tiver disponível também, né, porque, né, tempo, né, tipo, também não recomendo a pessoa ter aula, sei lá, 3 aulas no dia. Sei lá, pra mim vai ser vantagem, vou estar ganhando mais. Mas vai ser muita informação para ela aprender, né? Então tem que dar um tempinho para o cérebro absorver todas as informações, tá? Então o sistema de aula é um sistema que é muito incerto, entende? E como eu falei que eu não tenho fé a respeito do sistema de aula, eu tenho esperança que eu consiga ganhar alguma coisa, R$ 100, quem sabe 300, né? E isso é um valor extremamente baixíssimo, tá? Mas já é alguma coisa, eu consigo até ajudar minha família, tá? Nossa, mas por que você não tenta fazer outra coisa, sei lá, vender paçoca? Não tem nada contra vender paçoca, tá? Acho que eu vou trazer um exemplo para vocês. Eu podendo tirar 300, R$ 500 com aula de instrumento e podendo tirar a mesma coisa vendendo paçoca, eu sendo músico, qual que eu vou escolher? Eu vou escolher insistir, ter esperança, tirar 300, R$ 500 com aula de música e não vendendo paçoca. Mas nada contra, tá? Eu tenho um amigo que vende paçoca. O meu plano A, no momento, é esse, com aula de música. Vamos ver se isso aqui vai dar certo, vamos ver quanto que vai entrar. Dependendo de como for, cara, tem que mudar, tem que parar com as aulas, né? Vou plano B, plano C, tá? Então, assim, tô sendo bem claro, bem transparente, tá? Até porque o pintor, ele não vai deixar de pintar porque não tem ninguém comprando os quadros dele, tá? Esses pintores famosos aí já ouviram. Ah, vai para outra profissão, fazer outra coisa. Pois é. Se eles fizessem isso, eles não estariam aí. O seu nome é na história, não é verdade?
Não estaria aí rico, né? Muitos já se foram, né? Na verdade, a maioria dos pintores famosos, né? Então, tipo, ninguém pode chegar e falar que, tipo, você deve fazer outra coisa, entende? Cara, você tem que correr atrás dos seus sonhos. O meu sonho é a música, por mais que no país seja difícil, no Brasil, tá? Deus não se limita ao local, tá? Mas, se Deus quiser, Ele pode, tá? Me levar para outro país. Não porque Deus não tem poder de fazer eu crescer no Brasil, tá? Porque Deus tem poder de transformar a terra infértil em fértil. Mas nem toda vez ele faz isso. Tem vezes que Ele não quer usar a terra infértil. Ele quer te levar para uma terra fértil, não é verdade? Sai de tua tenda, não é verdade? Deus pode transformar o deserto, né, em uma floresta. Mas muitas vezes Ele vai mandar você sair do deserto e vai te levar para a floresta, para um campo verdejante, para um jardim. Tá, mas então como que você se alimenta se você não está ganhando nada com a música, né? Deus ele sustentava os profetas com gafanhotos e com corvos trazendo alimentos. Por que eu vou me envergonhar de Deus estar usando a minha família para me sustentar? É óbvio que eu não ganho mesada. Eu não ganho mesada, minha família não ganha muito, tá? De vez em quando toma aqui R$10, R$20, R$50. No final do mês eu tiro quanto? Eu não sei, vai depender do mês. Tem mês que eu tiro R$50, tem mês que eu tiro 20, tá? E eu não peço, eu não exijo, tá? Então, tipo, não ganho mesada. Também se gasta, não teria vergonha nenhuma de falar, tá? Mas realmente meu filho não tem condição de ficar dando mesada, tá bom? Então eu não passo fome, Deus me sustenta através da minha família. É vergonhoso? Eu já tive vergonha. Hoje eu não tenho vergonha. Porém, eu quero ter o meu próprio sustento. Entende? Independente, óbvio, quero continuar com a minha família e tal, né? A não ser que eu tiver condição de, sei lá, morar numa casa. Não vou abandonar a minha família. Vou visitar, elas vão visitar lá também. Entende? Então eu estou sendo bastante sincero, trazendo aqui a minha situação financeira, entende? Então, como vocês podem ver, eu não ganho salário mínimo, né? Com a minha profissão no momento eu não tenho tirado nem R$500. Na verdade não tenho tirado nada, né? Porque anunciei as aulas recentemente, ainda não veio nenhum aluno, tá? E havendo aluno, eu falei, acho que consigo tirar aí uns R$100, R$300, acho que no máximo uns 500. Porque para mim tirar um bom valor, R$2.000, R$1.500, com aula, eu vou ter que ter uma quantidade muito grande de aluno, até porque eu estou cobrando um preço defasado, um preço muito abaixo. E bastante tempo disponível tem, mas a questão vai ocupar várias horas e horas e vai estar atrapalhando o servir na igreja, vai estar atrapalhando, entende? Vai estar atrapalhando até mesmo eu de vezes gravar algum conteúdo, tá? Gravar uma pregação, né? Porque às vezes eu estou inspirado a gravar à noite, mas tudo bem, a gente está trabalhando e tal, né? A gente vai ter que, né, tipo, mudar a rotina, é óbvio. Mas eu acho muito difícil eu conseguir tirar R$2.000, R$1.000 nesse sistema de aula, dependendo de aluno e cobrando um valor defasado, tá? Muito difícil mesmo, tá? Acredito que uns R$300, R$500 dá para tirar, sendo otimista, mas mais que isso, eu não tenho esperança, tá? E não tem por que eu falar, não, a gente tem fé quando a gente tem fé, se a gente tem dúvida, a gente tem fé, tem que falar a verdade, não é verdade? Mas eu tenho fé sim, que em algum momento, através da música, eu vou ficar rico. Não dessa forma, do método de aulas de instrumentos musicais, tá? Porque a música não se... você consegue, né? Você pode entrar para uma banda, você pode receber um contrato aí, gravar para algum estúdio, né? Existem inúmeras, né, formas de você ganhar dinheiro com a música, tá? Mas no método de aula, eu não tenho fé. Mas eu tenho esperança, sei que é possível tirar alguma grana, então por isso eu iniciei. Se eu tirar ali R$100 todo mês, cara, não é nada. Mas eu consigo ajudar minha família, tá? Na verdade, se eu tirar R$100 todo mês, cara, eu tenho obrigação de ajudar minha família. Eu tenho obrigação, porque pra mim, o que eu vou fazer com R$100, cara? Né? Tipo, graças a Deus eu não passo fome, tá? Agora, tirando uns 300, pô, dá pra me tirar uma graninha pra mim e também deixar uma graninha pra minha família, ou até uma grana maior, né? Tirando 500, mais ainda, né? Então, assim, vocês conseguiram entender sobre oferta, dízimo, honra. É um áudio longo, né? Um
podcast raiz, só focado no áudio, não tem meu rosto aqui aparecendo. E é isso aí, pessoal. Deus abençoe vocês. E aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se você sabe fazer o bem, faça o bem.